vou pedir desculpa para o nosso amigo Arthur. Ele quase que pede para eu contar a história da Guiana Francesa, Guiana Inglesa, Suriname. São 3 países, não é possível em 5 minutos fazer isso. Então, de tudo que ele pediu de dúvida, Essequibo é a grande questão, que é chamado Guiana Essequiba no feminino, né? Mas a gente fala Essequibo, é uma região. Esta região consta do mapa da Venezuela. Só que, como não está sobre o domínio do Estado venezuelano, esta região no mapa da Venezuela aparece com os risquinhos assim em cima e escrito zona de litígio. Portanto, ainda não é da Venezuela, não está anexada, é uma zona de disputa. Bom, Essequibo sempre foi da Venezuela. Acontece que nas épocas da colonização, e não foi só espanhola, tinha colonização holandesa, tinha colonização inglesa, colonização francesa, naquela pontinha de cima só. Aqui na parte de baixo, o Brasil é português e toda a América Latina era colonização espanhola. Mas naquela ponta tinha o pezinho de franceses, ingleses, né, holandeses. Né? A Guiana, chamada inglesa, era uma possessão, era um território da Holanda. Eles eram donos aí, eles iam conquistando. Né? Aí, em algum momento, a Holanda falou, não tenho mais interesse. Em 1814, a Holanda deu aquela região de Essequibo, não existia o nome Guiana, para a Inglaterra. Olha, toca aí, o filho é seu, você vai administrar. Mas demorou ainda uns 15, 20 anos para a Inglaterra se assenhorar definitivamente a partir de 1831, que a Inglaterra começa a mandar colonos para estimular ali a colonização, etc, etc. Né? Bom, no final do século XIX, eles fizeram a primeira reunião e discutiram uma arbitragem internacional. A Venezuela sempre reivindicou aquela região, sempre, né? Porque a Venezuela foi um dos primeiros países a se libertarem da colonização espanhola através do seu grande libertador, que era Simón Bolívar, né? Ele é considerado o libertador aí de muitos países, foi presidente de muitos países, e a Venezuela era tudo ali, Venezuela, misturado com Colômbia, até Panamá eles tinham, né? Tudo junto. Então, no final do século XIX, eles decidiram conversar, Venezuela e Inglaterra, para discutir uma arbitragem. Uma arbitragem foi formada e 2 anos depois, no finalzinho do século XIX, 1899, essa arbitragem chegou à conclusão de que não é da Venezuela. A Venezuela protestou, não concordou, ficaram em litígio, mas nunca houve uma guerra. E o mais importante é que em 1966, portanto, 67 anos depois dessa arbitragem, acontece uma reunião na cidade de Genebra, e eles chamam de Acordo de Genebra. Foi exatamente no dia 17 de fevereiro de 66. Eles decidiram, Inglaterra e Venezuela, o assunto só será resolvido por negociações pacíficas e diplomáticas. Mas 1 ou 2 dias ou 2 semanas depois, a Guiana declarou independência da Inglaterra, ou seja, a Inglaterra não manda mais aqui, então Essequibo é nosso, e acabou a conversação. Então, a Venezuela relembra sempre esse acordo de Genebra, mas de lá para cá nunca houve o consenso. E para, digamos assim, apimentar as coisas, né, desde 83 ocorrem conversações, mas no final do ano passado, 5 de dezembro, o governo de Nicolás Maduro, que toda a imprensa mundial, com exceção dos países socialistas, China, etc., etc., Rússia, Cuba, etc., o mundo inteiro chama o Maduro, Nicolás Maduro, de ditador Maduro. Né? Então, é um ditador que vai ter eleição agora lá em julho. Né? Tem 12 candidatos de oposição, os 12 são contra ele. Se
Se tiver o segundo turno, os 12 vão se unir, nenhum vai escapar, né? Vão passar a campanha batendo nele, não, mas é uma ditadura, né? Mesmo que tenha eleição. Só que ele fez um plebiscito e perguntou para o povo da Venezuela, né? Ele não tem condições de fazer plebiscito dentro, né, da região de Essequibo, que a Guiana diz que é da Guiana, né? E esse plebiscito, todo o povo venezuelano votou, deu assombrosos 96% do povo venezuelano, não tem dúvida, Essequibo é Venezuela. Vocês sabem que desde que existe Venezuela, acho que é 1800 entre 14 e 20, eu não lembro a data exata, da independência, a primeira Constituição da Venezuela, e todo mundo fala, o sol da Venezuela nasce em Essequibo. Então, Essequibo é parte da história da Venezuela, né? E eu termino esse... Por que essa região está muito disputada? A Venezuela disputa porque, historicamente, eles sempre disseram que foi deles. No entanto, por que a Guiana não... Guiana é um país de 800 mil habitantes, é um país pequenininho, né? Que, claro, a língua que se fala lá é a língua inglesa, né? É daquela comunidade dos países, Commonwealth que chama, né? São ex-países colônias que ganharam independência, né? Eles descobriram petróleo ali, não no solo, na margem chamada equatorial, né? É Atlântico ali, o Atlântico banha tudo ali, como banha o Brasil também, né? Claro, tudo ali é Atlântico. Eles descobriram naquela plataforma marítima bilhões de barris de petróleo. E para quem que o governo da Guiana entregou a exploração desse petróleo? Ele não tem condições de explorar, porque não tem empresa petrolífera num país de 800 mil, né? É caríssima essa empresa. ExxonMobil, né? Então, que já tirou, acho que 1 bilhão de barris, eles deixam um pouquinho com a Guiana e levam todo o resto, né? Então, é isso que também está em jogo, né? Esse aí é a história de Essequibo, eu espero que se resolvam pacificamente e que cheguem em um acordo, mas eu não tenho dúvida que Essequibo pertence à Venezuela e não é da Guiana.